Olha aqui de novo. Vamos falar sobre, claro, gente. Vamos falar sobre livros. A grande paixão que eu acredito deveria ser da maioria das pessoas. Eu sei que muitos não gostam de ler, mas isso está muito ligado à infância. Às vezes o pai e a mãe não tiveram o hábito de leitura junto com os filhos. E depois de um certo tempo, ninguém faz milagre, não é mesmo? Mas este livro aqui é um pequeno livro e você não vai poder dar aquela desculpa que não tem tempo para leitura porque a sua vida é muito corrida. Olha, eu acredito sim que a sua vida é corrida. Afinal, vivemos uma sociedade bem acelerada. Mas esse livro é um livro pequeno e é de um gênero maravilhoso. Se trata de poesia. Mas não é uma poesia qualquer, aquela poesia que muitas vezes você pode pensar que só fala do amor romântico. Não. É uma poesia que vai mergulhar na vida cotidiana. Ele vai usar exemplos simples, como uma flor arrancada, dizendo que flores arrancadas murcham, assim como pessoas arrancadas de suas histórias também murcham. Olha que profundidade, não é mesmo? As pessoas, elas vivem através das suas narrativas, através das suas histórias. E são essas histórias e essas narrativas que constroem os sentidos das pessoas. Você não percebeu que nós vivemos num mundo onde muitos perderam o sentido de viver, onde uma grande parte da sociedade se tornou cínica? Isso está ligado à perda de sentido. Nós vivemos uma crise, dentre tantas crises que nós estamos vivendo, a crise do sentido. Tudo se desconstruiu, tudo perdeu o valor. E o que sobra para as pessoas se agarrarem? Olha, eu posso dizer que você pode se agarrar na leitura. A leitura produz sentidos. E quando você pega um livro como esse, você vai, com certeza, criar novos sentidos para a sua vida. O jogo de ler o mundo. Ler o mundo é um grande desafio. Já dizia um educador brasileiro que antes de eu aprender a ler o alfabeto, a palavra, aprender a ler frases e textos, antes de uma criança fazer isso, ela já faz a leitura do mundo. E essa leitura do mundo exige sensibilidade. E aí entra a poesia. A poesia traz essa sensibilidade. Adélia Prado, que é uma das grandes poetisas brasileiras, ela tem uma frase que diz assim: às vezes Deus me tira a poesia. Eu olho uma pedra e só vejo uma pedra. Quanto de nós não estamos nesse reducionismo de enxergar as coisas apenas pela utilidade ou pela utilidade que elas têm? Muitos que dominam o mundo, eles veem numa floresta apenas madeira. Outros veem nos rios apenas um lugar para alcançar os seus objetivos. E outros veem sim no minério, na pedra, apenas o cifrãozinho ali do capital. Não entendendo que às vezes a pedra é um altar onde se sacrificavam as ofertas e oferendas para os deuses da natureza. Os sentidos vão se perdendo porque o ser humano ele se torna muito utilitarista.
E a poesia vem então para quê? Para realmente transformar o nosso coração, para tirar esse pano, essa máscara que impede do nosso coração sentir e pulsar com a natureza, pulsar com a vida, pulsar com emoção, com os sentimentos, com os sentidos que foram sendo perdidos por conta dessa visão utilitarista que o ser humano abraçou. Eu convido a você a se espantar com a poesia, porque o autor, em determinado momento, também ele vai usar essa palavra, estranhamento e espanto. E o estranhamento e o espanto é o que nos dá curiosidade para tentar entender o mundo. Aproveita. Esse livro deve ter em várias editoras aí, pela internet você vai encontrar o melhor preço, vai encontrar o melhor lugar e espaço. Aproveite para ler. A leitura não muda o mundo. A leitura muda pessoas. E pessoas podem mudar o mundo.